noite, galera aí de casa. Estamos começando mais um programa Prorrogação Esporte Sem Filtro comigo, Michael Câmara. E o convidado de hoje é ele que começou ali o build, quietinho ali nas quadras, só observando e hoje gravando o seu nome, né, no quadro nacional, na verdade não, no quadro mundial do tênis. Quero dar uma boa noite para ele, Éder Barbosa. É um prazer tê-lo aqui comigo, cara. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Mike. Mais uma vez, obrigado pelo convite, né? Faz tempo que a gente tá aí nessa luta aí, sempre com vocês aí, desde o VAR, os seus novos programas. Parabéns por esse novo programa que tá sucesso já. E fico feliz de estar aqui com você, compartilhando um pouco da experiência minha com o tênis, né? Um esporte um pouco diferente. E também, se quiser falar de futebol, também gosto, né? Tem umas resenhas também. Mas muito contente e feliz por fazer parte dessa história sua que você está criando com tanto carinho e amor. Éder, a gente fala, né? Quando nós começamos com o VAR, nós estamos falando há 3 anos atrás, quando começamos com o VAR, você foi um dos primeiros convidados, você de prontidão aceitou, foi lá, um cara incrível, um cara ímpar, cara, um cara que eu tenho uma admiração imensa, cara. Então, cara, mais uma vez, muito obrigado. Hoje você aí, gravando o seu nome aí no cenário mundial no tênis, cara. E me dando toda essa moral. Então, cara, muito obrigado. É um prazer de verdade tê-lo aqui com a gente, cara. Obrigado, Mike. O tênis é um esporte que está popular, cada dia está crescendo mais no Brasil, né? É claro que o futebol não tem como ganhar, porque o futebol tá na raça, tá na pele, mas o tênis está crescendo bastante. Nos últimos 5 anos aí, o tênis nacional está dominando a América do Sul e o mundo já com o João Fonseca. Então vai ter bastante coisa para a gente compartilhar aqui hoje sobre o tênis. É isso aí, Éder. Éder, vamos fazer o seguinte, para o pessoal de casa aí conhecer um pouquinho da sua história, como você começou e aonde você chegou. Conta um pouquinho rápido para o pessoal entender um pouquinho da sua história, Éder Barbosa, no mundo do tênis. Então, Mike, esse ano vão fazer 28 anos que eu entrei no Clube Monte Líbano, né? Como gandula, né? No tênis. Então, naquela época eu poderia contratar, registrar, né? Os funcionários dessa idade, hoje já não pode, né? E eu entrei lá, aprendi a jogar sozinho praticamente, né? No paredão, a gente ganhava algumas raquetes quebradas ali e ia batendo e aprendendo do jeito que dava. Com o tempo eu fui jogando legal, né? Com 15, 16 estava jogando um tênis muito legal, aí comprei uma raquete, minha mãe me ajudou, comprei a segunda e no tempo livre que eu não estava arrumando as quadras, eu estava jogando com o associado. E, enfim, aprendi a jogar tênis, entrei na faculdade de Educação Física em Catanduva, né? Porque hoje tem faculdade espalhada aqui na cidade, tudo quanto é canto, né? E eu viajei 4 anos para lá, me formei em professor de Educação Física, fiz curso para treinador e de 2006 para cá, a gente virei treinador e tive várias conquistas, né? Desde de torneios estaduais, regionais, até nacionais e internacionais, que a gente pode compartilhar com o pessoal aqui agora, essas conquistas que são bem interessantes e são recentes ainda, né? Ainda estou no processo de desenvolvimento. O Éder, nesse caminho, essa trajetória sua aí, é infanto-juvenil que é seu forte, né? Você foi no infanto-juvenil. E como que é esse treino com essa molecada? Como é você ter viajado com essa molecada e ter conhecido tanta gente importante nesse meio? Eu acabei desenvolvendo o trabalho de alto rendimento, né? Porque eu entrei como treinador de aula social e eu vi que o infanto-juvenil, que as crianças gostavam de treinar, e apareceram alguns torneios no meu clube e eu gostei de ver aquela galera competindo, né? Eu falei, cara, esse é o meio que eu quero navegar na competição, né? Então eu achava, já estava ficando meio monótono aquelas aulas ali tranquilas, né? E eu comecei a fazer curso, alguns atletas meus da escolinha do clube começaram a se destacar, né? E eu falei, é isso que eu quero. E aí vem a questão de você se capacitar, eu acho, né? Porque às vezes você tem a vontade, tem aquela ânsia de querer trabalhar com um público novo, uma coisa diferente, porém você não tem experiência nem capacitação. Então, fui atrás de capacitação para aprender a lidar com as crianças, né? E uma coisa que eu adoro desenvolver, né? Pegar uma criança lá que
Malemar sabia correr, andar, e daqui 2, 3 anos está viajando, pegando um avião para fora do país e competindo em torneios internacionais. E com essas experiências minhas, com meus atletas tendo resultado, eu cheguei à seleção brasileira, cheguei à seleção paulista, e hoje sou uma pessoa respeitada nesse meio, né? Eu falei pra vocês, galera, eu falei, o homem tá gravando o nome dele aí no cenário internacional no mundo do tênis. Então vamos fazer o seguinte, como é a proposta do programa e você prometeu responder sem filtro nenhum, nós temos 10 perguntas pra você, tá? Pra você responder aqui pra gente, pro pessoal aí de casa entender um pouquinho mais do tênis. É surpresa, eu não sabia disso não, hein? São 10 perguntas e você responde sem filtro nenhum. Vamos lá. Vamos pra cima. Vamos fazer o seguinte, Edão, vamos pro telão. Primeira pergunta, vamos lá, Éder. Quando a gente fala em seleção brasileira infanto-juvenil, do que exatamente estamos falando hoje? Em termos de estrutura, calendário e nível de competitividade. Mike, boa pergunta, hein? Começou bem. A seleção brasileira tem os critérios de convocação, né? No meio do ano tem torneios nacionais pela Confederação Brasileira que os atletas vão pontuando e vão escalonando em cima de um ranking, né? E dentro disso tem os regulamentos de convocação. Quando chega mais ou menos um mês e meio antes do torneio, a Confederação vai pelos critérios, vê os atletas que estão mais posicionados e fazem a convocação de 3 atletas de cada categoria. Então tem seleção brasileira 12, masculino e feminino, que é um torneio só, 14 masculino e feminino e 16 masculino e feminino. E cada uma dessas competições, se você fica entre os 3, você classifica para um mundial, né? E aí vai um treinador com masculino, outro treinador com feminino, e tem que gerir essa seleção durante uma semana, jogando, competindo contra os 10, entre os 10 países da América do Sul. Então, na verdade, ela é por ranking que ele entra, não é você que escolhe, você como treinador, você não escolhe quem você vai levar. Tem alguns torneios que tem alguns critérios que são critérios técnicos, né? Algum atleta que não está jogando ranking, está fazendo tá desempenhando bem fora do país e não está no ranking nacional. Se a gente observar, pode ser que ele pode ser convocado sem estar dentro dos 3 melhores, mas vai depender muito da categoria. 12 anos tem um regulamento, 14 tem outro regulamento e 16 outro regulamento, porque a cada ano que você sobe, os torneios são mais longe. Então, até 12 anos você só joga aqui no Brasil. Com 13 e 14 você joga na América do Sul. Com 16 você joga no mundo inteiro. Então, dentro desses padrões aí que é feita a convocação pelos padrões da CBT, alguns com critério. Porém, mais por mérito mesmo, né? Boa. Vamos lá, Edão. Vamos para a TV aqui novamente. Vamos aqui para o telão. Segunda pergunta. Em que momento da formação o atleta passa a ser visto como potencial de seleção no tênis? O tênis é um esporte que começa bem cedo, né? Esse ano passado, de 2025, a gente teve um atleta que foi primeiro do país, foi para a seleção brasileira, disputou no Chile, né? Foi um do Brasil, jogou muito bem. E com 10 anos eu já olhei o potencial dela, né? A gente tem muito tempo já nessa estrada, né? A gente falou, essa menina tem potencial, por quê? Porque ela era muito competitiva, olhava no teu olho na hora de fazer as coisas, fazia sempre muito bem feito o momento que ela estava dentro da quadra. Então, nessa idade ali, com 9, 10, para 11 anos, a gente consegue enxergar essa fase. É claro que cada ano muda, né? Então, se você vai na seleção de 12, não quer dizer que você vai na seleção de 14. E, às vezes, na seleção de 14, se tem algum atleta que não jogou muito bem no 10, no 12, e cresce, tem um crescimento físico bom, uma estrutura física que esse crescimento ajuda ele a jogar melhor, ele talvez não era tão bom naquela época, só que com 14 ele ganha de todo mundo e também é convocado. Então, é muito pelo olho do treinador naquela categoria, né? Então, não é uma coisa assim que o atleta que passa do 12, o 14, 16 não são sempre os mesmos. Depende de se ele continua evoluindo ou não. Entendi. Então nada garante. Ele jogou o 12 que ele vai jogar o 14. Não. Segue o baile assim. Se caiu o rendimento... Chega outra, né? É isso aí, chega no outro firme. Vamos lá, Éder. Vamos para a terceira pergunta. Qual é o maior erro que pais e treinadores cometem na formação do jovem tenista? Desenvolvimento do atleta.
Eu acho que treinadores, se o treinador for bem capacitado, ele comete poucos erros, né? Então, o treinador, se ele está trabalhando dentro dessa fase de competição mesmo, não só social, talvez o maior erro dele é não se capacitar, né? Eu não sou capacitado, vou tentar formar um atleta de alto nível, eu vou bater de cara na parede que eu não vou conseguir, porque tem vários tipos de formações distintas. Os pais é mais simples de detectar, né? No futebol tem bastante exemplos, né? Você atrapalha. Os pais atrapalham mais do que ajuda, viu, Éder? Não vou falar a maioria. Eu já sei, não, mas olha, eu conheço. Rapaz do céu, é complicado. Uma das coisas que eu vejo nos pais, isso aí falando com propriedade, é a precipitação de resultados, né? Porque nem toda criança nasce igual. A idade fisiológica e cronológica é muito diferente. Então, às vezes, o menino está pequeno, vai demorar para crescer e vê o amiguinho do lado que cresceu mais rápido, tendo resultado e quer apressar e começa a pagar mais treinador, fazer algumas coisas que a idade dele não está pronta para ser feita ainda, principalmente na parte física. Então, essa precipitação por resultados cedo atrapalha, às vezes não, atrapalha muito o desenvolvimento. Tem que seguir o treinador e o treinador tem que se capacitar. É isso aí. Então, pais, fica a dica aí. Segura, confia no treinador que você colocou, né, seus filhos na mão do treinador, confia nele e segue o baile. Vamos lá, vamos continuar. Éder, nós temos a quarta pergunta, mas antes dela, Éder, nós temos um recado para você. Você vai acompanhar com a gente aqui no telão esse recado aqui para você. Ó. Fala, Edão, tudo bom? Então, hoje eu vim aqui dizer nesse vídeo sobre o que você é para mim, que não é só um treinador, como alguém que influencia nas outras áreas da minha vida. E eu só tenho a agradecer por tudo que você já fez por mim, até agora na minha vida, na minha carreira de atleta. Você que me treinou, você que me formou, você que fez essa pessoa que eu sou. Só tenho a agradecer por tudo e eu te desejo tudo de bom e que possamos estar juntos nos próximos anos. Valeu, Edão, um abraço, viu? Tchau. Então, Éder, esse é Rafael Pena falando com você. O que você tem para falar? Ah, legal, emocionante aí. Isso aí é colher frutos, né? De um menino que estava na escolinha. Eu convoquei ele para fazer parte do processo, né? E no começo é um pouco de susto, né? Porque quando uma criança sai de um tênis recreativo para um tênis de competição, é um pouco forte, um pouco puxado. E ele já na terceira semana, já chamei a mãe e falei, olha, ele precisa vir mais dias, mas como assim? Não precisa vir todos os dias aqui porque ele tem um talento legal. E o Rafael, recentemente, esse final de semana ganhou um torneio em Divinópolis, simples e dupla, né, de 14 anos, um torneio brasileiro. E a maior conquista dele foi ano passado, que a gente passou uma semana em Salvador, no torneio internacional, ele chegou na final de duplas e semifinal de simples, né? Fora outros títulos aí, nos últimos 3 anos, um trabalho bem forte, mas depende muito dele, que ele é competitivo, ele é disciplinado, então aí fica fácil trabalhar com pessoas assim. Obrigado pela surpresa, viu? É isso aí, parabéns, Rafael. Vamos lá, vamos aqui pro telão. Quarta pergunta é para você, Éder. Éder, dá para identificar cedo quem vai chegar ao alto rendimento ou o tênis ainda surpreende? Dá para identificar. Geralmente, antes eu tinha um conceito, né? No conceito técnico, o conceito, se tem um movimento legal, joga, mas hoje, vendo desde as formações, quem chega, depois que vai para profissional, vai para a faculdade, eu vejo que as crianças mais esforçadas, ou que vêm do futebol, de outro esporte, que tem um desenvolvimento físico e uma atenção maior, a gente consegue formar, né? Então, a gente já teve uma vez um atleta hoje que até está jogando profissional, né? O Ian Pellegrini, que é aqui de Rio Preto, amigão nosso aí. Ele era artilheiro do Dentinho lá do Monte Líbano, aí chamaram ele e ele não estava indo bem nas primeiras semanas ali, aí um treinador falou, pô, esse cara tem que sair, não tá dando certo. Mas a gente falou, não, ele é habilidoso, ele tem um controle de pernas bom, ele corre bem, ele é esforçado pra caramba, esse cara pode chegar. E se ele tem um controle de pernas, tem uma coordenação, a coordenação é a palavra que eu estava procurando, né? Legal, a facilidade é muito grande. Então, quando pega sedentário, a criança que nunca fez nada, aí é bem difícil ensinar para competição. Então, primeiro, se é esforçado, tem uma coordenação bacana, fica mais fácil trabalhar. Então, pela coordenação e pelo esforço é a chave de desenvolver. Porque aprender, hoje o tênis é globalizado, a gente consegue trabalhar. É isso aí. Vamos lá,
quinta pergunta é para você, Edão, aqui no telão. Éder, o custo do tênis ainda é uma barreira? O talento no Brasil é perdido por falta de acesso? Eu não diria por falta de acesso, né? Porque na Argentina, os argentinos, eles se viram, se juntam, se ajudam, né? Tem mais quadras públicas, então até que facilita você andando na cidade, sim, tem partes com quadras, sempre você consegue jogar, né? E no Brasil, poucas pessoas têm acesso, porém, algumas pessoas que têm acesso e começam a destacar, se não tiver um patrocinador, os custos são muito elevados, né? Então, por exemplo... Acaba complicando um pouco. Complica. Até com 10, 12 anos, você consegue fazer um circuito nacional legal, consegue se destacar, mas se esse atleta de 12 anos estiver num momento muito bom, estiver se destacando, ganhando e tendo resultados, o próximo passo é viajar para a América do Sul. É um esporte, acaba sendo um esporte, ainda é um esporte elitizado, um esporte caro. Fica caro. Mas tem aquele esquema, eu acredito muito numa coisa, quando a criança é muito esforçada, tá jogando, tá lutando, tá se sacrificando, os pais têm boa sociabilidade com outras pessoas, mostrando que o atleta é esforçado, tem potencial. E aí tem a Confederação Brasileira que ajuda, tem a Federação Paulista que eu faço parte das duas, que a gente até indica atletas ali, eles ajudam bastante. Mas também, porém, tem um atleta que ele é o 12º, ele tem potencial, se ele trabalhar, de chegar daqui 2, 3 anos. Esse atleta vai ter que ralar bastante. E também tem o contrário, tem muito atleta que tem muito dinheiro, tem muita condição financeira e estaciona, porque tem tudo e fica muito fácil. Então, eu sempre acredito, se o atleta quiser mesmo, não é dinheiro, dinheiro não vai ser uma barreira, que vai aparecer pessoas para ajudar. Rapaz, eu acho que não é fácil lidar com esse meio, né? É um povo que às vezes tem muito dinheiro e estaciona, e quem às vezes não tem muito e quer. Lógico que tem quem tem muito dinheiro e quer também, e vice-versa, mas eu acho que não é fácil ser comparando um pouquinho com o futebol, Mike, um atleta lá igual o menino do Santos, ele com 12, 13 tem contratos milionários no futebol. Um atleta top 1 do Brasil, 1 da América do Sul com 12, 13, ele é mais um. Ele vai ter uma raquete, ele vai ter um material, vai ter roupa, algumas viagens, só que ele não vai ter uma grana entrando para a família, para o futuro dele. Então, no tênis só gasta. Galera, só para vocês entenderem, ele faz muito essa comparação com o Santos, que ele é santista. Tadinho, é o único cara da idade dele que eu conheço que é santista. O resto, ninguém é santista. Os santistas já até dormindo no horário desse. Mas vamos, Éder. Vamos para a próxima pergunta, Éder. Acompanha comigo aqui no tela. Éder, projetos sociais conseguem hoje revelar atletas para o alto nível ou ainda é só uma exceção? Hoje em dia no Brasil tem muitos projetos sociais, está aparecendo bastante. A gente tem o Mirassol, né? O Que Sacada é um projeto que a gente está elaborando. Está muito difícil porque são recursos privados, né? De empresários, de amigos, e a gente queria estender mais, porém tá meio complicado, só que a gente não está desistindo. Seria uma alavanca, porque como eu comparo sempre com a Argentina, porque é um país mais pobre e consegue revelar muito mais jogadores que a gente, né? Por essa questão, né, de auxílio, eles se ajudam muito, e ter muitas quadras públicas diferentes daqui, e aqui não tem tantas quadras públicas. Tem projetos sociais, está aumentando, só que poderia estar melhor, né? Eu vejo até pela questão cultural também, porque o futebol ainda pega muito, né? Mas eu acredito que num futuro próximo, né, com o crescimento do tênis, dessa nova fase que nós estamos chegando, que nós estamos trabalhando, a gente vai ter mais projetos sociais, e tendo o projeto social estruturado, você consegue puxar alguns atletas dali e levar para a competição. Um exemplo, no Monte Líbano agora, o clube agora é um clube esportivo, né? E já vamos começar com alguns projetos grandes para tentar trazer crianças de fora que queiram jogar no alto rendimento, para você auxiliar também. Mas o projeto social é bom, é legal. Infelizmente é devagar por não ter tantas quadras públicas, né? E os clubes hoje são mais fechados, então dificulta bastante. Éder, só uma pergunta minha, assim, continuando esse assunto. Você hoje está com um projeto social em Mirassol, com outras pessoas encabeçando isso. E o alto rendimento, você leva para esse projeto também ou não? Só fica dentro do clube hoje, dentro do Monte Líbano, o alto rendimento? Hoje o meu alto rendimento é muito avançado. Esse projeto social hoje é praticamente para tirar as crianças no momento que não estão fazendo nada, que estão
lá pra rua, brincando sem ter uma direção, né? Então esse projeto, por enquanto, é para tirar essas crianças. Assim que a gente conseguir reformular ele, deixar ele mais forte, trazer mais crianças, conseguir contratar profissionais para estar lá, aí vai aparecer um ou outro lá que a gente consegue fazer uma fusão. Mas o importante é deixar ele vivo, né? Deixar ele vivo, a gente vai melhorar aos poucos. Agora parece que a prefeitura vai dar uma ajuda também para a gente. Assim a gente consegue fazer essa fusão. Só que por enquanto o autoatendimento está bem distante mesmo. Está distante ainda do projeto. Mas, mais uma vez, cara, parabéns. Eu acho que pela atitude. Na hora que a molecada não deixa na rua não, né? Porque aí senão chega as pessoas, né, de má índole ainda vão pegar essa molecada na rua. Então leva para o esporte, que eu acho que o esporte é ainda a salvação desse nosso país, desse nosso mundo. Então, cara, parabéns pela iniciativa. Obrigado, mas é um sonho, viu, Mike? É um sonho ter um projeto um dia grande, né? Vamos imaginar que eu abro em algum espaço, alguma academia, um projeto que vai lá, que a gente consiga fazer um trabalho de alto rendimento para tentar levar para cima depois. Mas é um sonho que eu acredito que não é impossível, né? Se a gente continuar trabalhando certinho, logo logo vai aparecer algumas oportunidades que a gente vai pegar e tirar as crianças da rua e jogar nas quadras, né? Meu amigo, aonde você está chegando daqui a pouquinho, eu não tenho nem dúvida, cara. Você é um cara ímpar, um cara maravilhoso, eu não tenho dúvida que você merece todo o sucesso do mundo, que você vai conseguir atingir aí todos os seus objetivos. Vamos lá, Éder, vamos pro telão de novo. Mas antes da próxima pergunta, Éder, tem mais um recadinho para você. Acompanhe aqui comigo. É grande a minha admiração em ver sua trajetória. Você começou muito cedo a trabalhar e eu tive a oportunidade de ver os seus passos. Começou como pegador de bolinha de tênis, se graduou, fez muitas capacitações e não para de se dedicar ao que sempre buscou, a excelência como treinador. Hoje, fazendo parte da equipe de mentoria da CBT. Não poderia aqui deixar de falar sobre você como treinador da minha filha Júlia. Quantas emoções passamos e valeu muito. Desejo sempre que a sua jornada continue sendo de sucesso, pois você é uma ótima pessoa e merecedor das suas conquistas. É isso aí, Éder. O recado da sua amiga Mara Gomide. O que você tem para falar para ela? Ei, a Mara, muitas histórias, né? A Mara é uma mãe para mim também, né? Ela faz parte muito do meu início, né? Ela me viu como rebatedor, arrumador de quadra, depois virar treinador da filha dela e conquistar muitas coisas aí pelo Brasil. Ela fez muita parte, porque fazia parte de um projeto nosso, então nós trabalhamos juntos nesse projeto por bastante tempo, né? Ela que fundou esse projeto lá do Monte Líbano que está hoje brilhando. Então, parabéns para ela e obrigado. E nossa história é muito bonita mesmo. Qualquer dia a gente tem que fazer um programa só para contar essas histórias, porque pegar uma criança, filha dela, eu sem muita experiência, ela confiar em mim e de torneios regionais em Catanduva, 2 anos depois a gente está em Medellín jogando pela seleção brasileira. Então é uma baita história, é bem bacana, bem bonita mesmo. Ó, tá prometido aí, ó, Mara, vai vendo aí. Eu vou lá fazer uma matéria com vocês e nós vamos trazer para o programa VAR do Esporte, nós estamos com alguns quadros novos. Então, estou prometendo, eu vou até lá, vamos fazer uma matéria muito legal para a gente trazer para o programa VAR do Esporte. Obrigado novamente aí, bem legal, bem bacana. Andão, antes da gente ir para a próxima pergunta no telão, essa é a minha pergunta. Como que faz, meu amigo? Você sai de rebatedor e você ganha o mundo, né? Hoje no tênis aí. Como que faz para manter a mesma humildade de sempre? Então, às vezes eu me pergunto, né? Porque minha esposa me cobra um pouco disso também, né? Porque no mesmo momento que eu tô em algum evento com pessoas de alto nível do mundo do tênis, né? Ou dos negócios, eu me sinto muito bem. E se eu tô no bairro com meus amigos, né? Onde eu fui criado, eu também me sinto muito bem. Então, para mim não tem muita diferença, né? Você é o mesmo, do jeito que você nasce, você morre. Então, eu gosto muito de ser assim, né? De ser essa humildade, ter essa humildade. Porque eu sou um espelho de várias pessoas, né? Dos meus alunos, né? E geralmente, não só ensino a jogar tênis, como eu ensino eles a serem pessoas. Não adianta eu querer dar uma bronca, ensinar alguma coisa
sendo que eu não sou um exemplo para eles, né? Então, acho que a grande conquista de você ser uma pessoa humilde é você passar essa humildade para os alunos, né? Porque, como eu disse, eu pego crianças que não sabiam jogar, daqui a pouco eles estão conquistando o Brasil e a gente tem que colocar eles no lugar, porque é só um passo, né? Para chegar lá é muito longe, então a gente tem que saber viver nesse meio termo aí, né? Não pode... tem que manter essa humildade, porque a gente só tem a ganhar, não tem a perder. Você é monstro. Éder, você é monstro. Falo para todo mundo ouvir, o homem é monstro. Vamos lá, Edão, vem comigo no telão. Próxima pergunta. Existe um perfil ideal de atleta que vocês buscam ou cada geração escreve sua própria história? Perfil a gente sempre quer buscar, como eu disse, tem mais disciplina, que gosta de desafios. Porém, o tênis está mudando muito, né? Como todos os esportes, né? Então, a questão de alimentação, de muscular, está mudando bastante. Na parte técnica, se você tem um atleta que tem um pouquinho mais de facilidade, que gosta de fazer repetição, que gosta de chegar para treinar, a gente constrói. Não tem esse cara vai ser desse jeito. Mas no alto rendimento, quando a gente sai um pouquinho para fora do nível nacional para o nível internacional, aí a gente tem que buscar um atleta agressivo. Aí você tem que mudar toda essa formação dele de jogador tático para um jogador extremamente agressivo. E se você joga aqui na América do Sul, o tênis sul-americano é um tênis muito lento, né? E você pretende jogar no nível mundial, jogar para fora do continente, para ficar entre os melhores do mundo, aí você tem que ser um tênis extremamente agressivo. Então, ultimamente, a gente está buscando isso mais cedo. Antes, o tênis era mais lento, era mais tático. Hoje tem a tática, mas aumentou muito a velocidade e a agressividade do esporte, né? E as raquetes estão mais modernas, as cordas estão mais modernas. E o grande desafio nosso, falando em termos de América do Sul, né, é fazer tenistas agressivos. Por exemplo, você pega um atleta, deve ter a Piedade mais um atleta entre as 100 melhores do mundo, porque o nosso parâmetro se você é bom jogador, você está entre os 100 do mundo, você se garante financeiramente. Você pega ali bielorrussas, ucranianas, leste europeu, deve ter 20, americanas, tem um monte. E qual que é o perfil delas? Serem extremamente agressivos. Enquanto a gente fica trocando várias bolas aqui, lá elas chegam mais próximo da quadra e desce a marreta desde cedo. Então, é uma transformação que nós estamos tentando levar, e estamos conseguindo, porque hoje temos excelentes atletas brasileiras entre as melhores do mundo juvenis, e a Piedade já seguindo esse padrão aí mundial, né, de ser agressivo. Isso que a gente está buscando. Assim, vamos só levando para o lado físico. Hoje eu vejo assim, né? Como eu sou mais ligado no meio do futebol, vou falar um pouquinho disso. Quando nós chegamos, os antigos olheiros, né? Hoje eles têm um nome chique, mas os antigos olheiros. Então, quando eu encontro o pessoal do Corinthians, São Paulo, Fluminense, alguns outros aí, que eu encontro nas copinhas, que a gente vai fazer todas essas coberturas. Eles procuram, ele tem que ter canela fina, passada mais larga, e depois a gente modela o futebol dele. Isso tem também, na hora que você olha um atleta no tênis, por você olhar a estatística, a estrutura dele, para você falar, não, isso daí, vamos poder apostar ou não. Ou no tênis é um pouco diferente. Geralmente o jogador mais alto, né, ele tem mais facilidade, né, para sacar, para correr, para se defender, e as bolas são bem mais pesadas, né? Porém, hoje você tem jogadores baixos também que usam a velocidade e a estratégia para ganhar jogos. Então, se eu for querer um jogador a curto prazo, um cara alto que gosta de ser agressivo, como eu falei na pergunta anterior, ele vai ter resultados mais cedo. Então, isso aí é questão de ter resultado mais cedo. Só que quando eu chego com 15, 16, 17 anos, sempre é o jogador mais empenhado que vai chegar, não adianta. Então, já vi várias e várias histórias de jogadores que ganham tudo ali com 11, 12, 13, só que ele não se empenha tanto com 15, 16, não joga. Então, esse perfil tem. A altura no masculino, por exemplo. No feminino, jogadores mais baixos
baixas também têm facilidade, mas você consegue enxergar jogadoras baixas jogando, uma grande parte de jogadoras baixas jogando, porque o feminino é mais velocidade do que força, o masculino é um pouco mais de força. Eu até acho interessante a comparação com o futebol, porque o futebol eu enxergo ele muito assim repartido hoje, né? O zagueiro tem que ter esse perfil, o lateral tem que ter aquele perfil, o volante tem que ter esse perfil, o meia tem que ter um perfil e o atacante tem que ter. O goleiro tem que ser alto, não existe goleiro baixo. Né? Então no futebol tem essa questão porque cada um fica no teu quadrado. Né? No tênis não, no tênis o cara é um só, tem que fazer tudo. Né? Então se ele for um pouco baixo, ele vai ter que correr mais. Se for esforçado, vai correr mais e tá tudo bem. Mas assim, né, eu falo isso daí porque tem uma hora que eu falo até para eles lá, né, que são os observadores hoje, eu falo para eles, olha, eu não concordo muito que se a gente pegasse nessa linha, quem que seria o Romário? Quem que seria esse baixinho que fez tanto sucesso aí na seleção brasileira? O Messi também. O Messi, cara, o cara é um gênio. Mas uma questão interessante dentro do que você falou, você falou de olheiro, né? A gente convive nesse meio, né? A gente viaja para fora do país, a gente vai em alguns grandes torneios. O que um patrocinador vai olhar, um grande patrocinador, não de raquete e roupa, mas um grande patrocinador que vai investir naquele atleta, é o comportamento. O comportamento dele é o que mais... É o comportamento. Como ele reage àquela situação. Ele está perdendo um jogo duro, o outro está gritando na cabeça dele, ele errou uma bola fácil, como ele vai reagir com essa situação? Então, um grande patrocinador, se é um olheiro da Nike, ele vai ver isso aí. O tanto que aquele jogador está lutando em cima e sendo pressionado e ele continua lutando. Então, no tênis, é a parte principal, controle emocional. O que eu faço com as minhas emoções? Porque vai chegar um momento que a técnica vai estar igualada, a parte física vai estar igualada e o mental. Aí tem muitos caras fortes que têm técnica muito, muito limpa, porém não consegue se controlar num momento de pressão. Porque o tênis é o tempo todo pressão. E quebra raquete, xinga. Então, às vezes, está no campeonato mundial, ele não aceita perder, ele começa a errar e começa a ter uma postura ruim. Se o olheiro estiver assistindo, pode ter certeza que ele sabe que ali não vai conseguir tirar nada. Mas se ele vê um cara ali médio, que tem potencial físico, que pode melhorar a técnica, porém tem um controle mental, esse cara pode ter certeza que ele vai ser patrocinado. Então, foi ótima pergunta agora relacionando, diferente de outros esportes, né? Como é um esporte individual, o controle emocional é a chave do sucesso. Entendi. Então vai vendo aí, molecada. Ó, chave do sucesso, o homem já falou o que é. Vamos lá, Edão, vamos para a próxima pergunta, acompanha aqui com a gente no telão. Vamos lá, Éder. Qual é o maior desafio de comandar jovens que já convivem com pressão, redes sociais e expectativas? Acho que o maior desafio é o alinhamento pai, atleta e treinador. Né? Porque todo dia o atleta tem que ir pronto para ser pressionado, para melhorar. Né? O que ele está jogando agora, daqui 3 meses ele vai ter que estar melhor. Né? E se você segue uma linha muito próxima dos pais, né? Se você cobra, o pai tem que cobrar. Se você elogia, o pai tem que elogiar. Mas se isso acontece ao contrário, se eu cobro, o pai passa a mão na cabeça, aí as coisas começam a se perder. Porque o atleta, ele só tem um caminho. Não dá para ter 2 caminhos. Não dá para o cara ser um jogador de nível nacional, sair sexta-feira numa festa de 15 anos e não treinar no sábado. Entendeu? Isso aí, às vezes o cara jogar um futebol, ele é um atacante, ele fica parado, a bola cruza, ele chuta, ele é o destaque do time. Se ele não se preparou bem. Não tem disso, no tênis não cara, tem. ele tem que fazer tudo. Ele vai ter que correr. Não tem como alguém correr por ele. Não, ele vai ter que correr quilômetros e quilômetros e quilômetros. Então o tênis ele é um pouco mais sacrificante, né? Não estou dizendo que os outros esportes não sejam, mas nesse ponto, esse alinhamento aí de fazer colocar na cabeça do atleta que ele não é uma criança normal na escola dele, que ele não é uma criança normal na família. Ele é diferente do coleguinha de classe, ele é diferente do primo, ele é diferente do irmão, porque ele escolheu jogar tênis. Eu acho que é o maior desafio. E se o pai estiver junto, a coisa fica mais fácil. Rapidinho, uma pergunta rápida, resposta rápida. E se você não quiser responder, você fala assim, passo. Isso daí é uma pergunta minha. Quem que atrapalha mais, o pai ou as redes sociais?
O pai. O pai? Então pronto, pode responder. Porque se o pai for parceiro, ele vai tirar as redes sociais. Então tá né? bom. Então, é como, vamos na base, né, o pai. Tá certo, tá vendo, pai? Vai junto com o professor que vai ser sucesso aí. Vamos lá, Edão, vamos para mais uma pergunta. Acompanha comigo aqui no telão. Éder, essa é uma pergunta meio complicada. Vamos lá. O que precisa acontecer fora de quadra para o tênis brasileiro dar o próximo salto? Já que nós estamos falando, né? Você falou a gente fala de uma Argentina que tem mais sucesso no tênis do que o Brasil. Então, o que falta? O que falta é apoio. Porém, agora já falando o que está acontecendo no Brasil, né? Alguns anos atrás não tinha tantos torneios aqui no país e o Brasil já está trazendo muitos torneios, porque torneio de tênis é caro, o pagamento é em dólar, a premiação é em dólar. Então, mesmo aqui no Brasil? É tudo são torneio internacional, né? Ah, tá. São grandes torneios, né? As premiações são em dólares. Terem mais torneios juvenis também, a CBT está com muitos torneios juvenis que já está acontecendo. Terem mais torneios estaduais, que também já está acontecendo. Então, eu acho que estou defendendo, porque é uma realidade que eu nunca vivi nos últimos 20 anos, né? De ter tanto apoio para eventos, para torneios, né? Já adiantando um pouco, dia 16 de março, vamos ter um dos maiores torneios do mundo aqui em Rio Preto, né? O Banana Ball, né? O Sul-Americano 14, 16 anos, que é organizado pela COSAT, vai ser no Monte Líbano, e o Juvenil Kids e 12 anos vai ser no Palestra Sport Clube. É um torneio que vai vir o pessoal do Brasil inteiro e os melhores atletas da América do Sul. Então, acho que falta essa questão de trazer eventos. Se você trazer eventos, uma coisa liga a outra, né? O pessoal que não conhece assiste, vê que é legal, começa mais pessoas a jogarem, abrem mais projetos sociais, abrem mais quadros, bem que se você pegar hoje, quase todos os condomínios têm quadros de tênis, Sim. né? Então, acho que o que está faltando é o que está acontecendo já, trazer eventos e apoios, que já está acontecendo bastante. Então, estamos na melhor fase do tênis brasileiro e crescendo. Daqui um ano vai estar melhor, daqui 2 anos vai estar melhor, com a vinda do João Fonseca, tem a Nawane, Vitória Barros, Guto Miguel, alguns atletas juvenis que estão destacando no mundo. E antes a gente não tinha tanto suporte. Aparecia um atleta, a gente ficava com medo de perder, porque não tinha suporte, não tinha treinador capacitado. E hoje tem bastante treinador se capacitando. Então estamos vivendo o melhor momento e vai vir melhores ainda. Que legal. Então, ó, em março então, né? Março. O Parque do Esporte vai estar lá, hein? Grava aí. Vamos lá, Edão. Vamos para a próxima. Antes da gente ir para a próxima pergunta, Edão, acompanha comigo no telão que tem mais um recadinho aqui para você. Oi, Éder. Passando aqui para te parabenizar por essa sua carreira incrível no tênis. São mais de 20 anos se dedicando a esse esporte e se dedicando também à formação de jovens atletas, preparando eles não só para os torneios, para os jogos, mas também para a vida. E passando aqui também para agradecer por tantas vitórias compartilhadas, tantas derrotas também, né? Pelos vários títulos conquistados juntamente comigo. São memórias que eu guardo para sempre, com muito carinho. E eu tenho certeza que você também foi fundamental, não só para minha formação como atleta, mas também como ser humano e como profissional. Um beijão. É isso aí, Éder. Recado da sua ex-atleta, né? A Júlia Gomide aí, ó. Tá emocionado. Fala um pouquinho dela pra gente. A Júlia não tem como não falar dela, né? Ela fez história, a maior atleta da cidade, né? E eu comecei com ela quando eu ainda estava na faculdade, me formando, não era nem professor, né? Tinha 8, 9 anos, né? Então eu era rebatedor, eu batia umas bolas lá e comecei a bater bola com ela. Ela começou a se destacar. Eu virei professor no clube e ela virou um do Brasil, foi comigo no primeiro Sul-Americano, na primeira convocação. Ganhou tudo no Brasil no ano, conhecemos o Guga e ali começou minha história de superação, né? De querer mais esse mundo, né? E ela foi até o profissional, ainda tivemos desde dos 9, né, até torneios profissionais aí pelo mundo afora. Então, como disse, tem muitas histórias aí e hoje ela é uma grande amiga, tanto ela como a família dela, a gente é bem amigo e sempre é bom reviver essas histórias, né? Ela tem títulos, todos os títulos que tem no país, ela ganhou tudo,
jogou sul-americanos, foi campeã sul-americana, jogou mundiais, viajou o mundo pelo tênis e ela foi estudar e eu fiquei, né? E meu desafio era formar mais atletas como eu formei ela, né? Agora com mais experiência, né? Não tinha tanta experiência, sofreu um pouquinho, né? Mas agora com mais experiência a gente está conseguindo formar outros atletas. Obrigado pela lembrança, que é bem especial, Julinho. É isso aí, Edão. Parabéns aí, ex-atleta, ela que ganhou tudo. Parabéns. Edão, vamos para lá. Última pergunta desse primeiro bloco, para a gente encerrar o primeiro bloco. Acompanha comigo no telão. Edão, para fechar, se você tivesse que deixar uma mensagem para o garoto ou a garota que treina em quadra simples, longe dos grandes centros, o que você diria? O grande centro de treinamento ele tem um momento de chegar, né? Em vários países do mundo, o atleta chega ali com 13, 14, 15, porque ele já está se destacando lá. Eu tenho várias histórias do Orlando Luz, que ficou na cidade pequena dele lá, trabalhando todo dia. O cara tem que ficar o dia inteiro na quadra. Então, quem está em um lugar mais longe, não tem treinamento de alta qualidade, é muito simples, é raquete na mão. É jogar com o tiozinho, bater no paredão, sacar sozinho, que o golpe principal do tênis é o saque, você não precisa de ninguém, você pode ir lá fazer e ficar, a gente chama o verdadeiro rato de quadra. E de vez em quando a gente recebe uns assim, aquele que ficou o tempo todo lá, não tem um treinador de alto nível que é da competição, mas faz a aula, joga com o tiozinho, joga uma dupla, joga com a tia, joga com a criança. Esse cara vai pegando habilidade porque ele está desenvolvendo ali diariamente. Então, quem não tem condição de estar num grande centro, vira um rato de quadro que uma hora vai jogar um torneio, vai aparecer e as coisas vão acontecer. Então, não é impossível, só ficar com a raquete na mão. É isso aí, Edão. É isso aí, galera. Estamos encerrando o primeiro bloco. Vamos faturar e voltamos em 2 minutinhos. Chassistec, serviços de alinhamento de chassis, eixos e balanceamento de rodas em caminhões, ônibus leves e pesados, com equipamento a laser de última geração, agora também com completo posto de molas. Com profissionais competentes e uma equipe sempre à sua disposição. Chassistec há mais de 30 anos servindo com qualidade e eficiência. BR-153, quilômetro 52, Distrito Industrial Dr. Carlos Arnaldo. Fone 3225-4327, São José do Rio Preto. É isso aí, galera. Voltamos pro segundo e último bloco. Nós vamos entrar no quadro agora. Saca ou não saca? É isso aí. Deu pra você entender, nós vamos ter aqui no telão 11 números e você vai escolher um número. Ali vai revelar um nome e você vai falar pra gente se você deixaria ele sacar ou não deixaria ele sacar na sua equipe e o porquê. Você tem direito a 5 números, tá? Depois a gente revela os outros. Vamos lá, Éder, nós temos aqui no telão 11 números, do 1 ao 11, escolhe um número. 6. Número 6, vamos lá, vamos revelar quem que é o número 6. Saca ou não saca? Número 6 no telão, João Souza. Feijão, você deixaria ou não deixaria ele sacar na sua equipe? Cara, não deixaria. Por quê? Ele foi pego por corrupção no tênis, entregar pontos, então não sacaria. Não faria parte da sua... Não, ele tem uma história muito bonita. Nem pela história que ele fez. Não, fez uma história fantástica, tem recordes pela Copa Davis, é um baita de um jogador, mas infelizmente teve um final triste. Tá voltando hoje, né, como comentarista, mas não sacaria. Não sacaria. O homem é polêmico. Vamos lá, vamos colocar novamente os 11 números, o 6 já está fora. Qual número, Éder, que você escolhe agora? 2. Número 2, vamos revelar aí quem que é o número 2.
Bia Haddad, sacaria ou não sacaria a nossa equipe? A Bia, né? Não tem como, né? Sacou, vai sacar. A Bia fez história, tá fazendo ainda, foi entre as 10 melhores do mundo, né? E eu tive o privilégio, né, de acompanhar ela desde os 8 anos, né? Que ela é da idade da Júlia, um ano mais velha, jogaram juntas contra. E, enfim, e o ano passado eu tive o privilégio de assistir ela em Roland Garros. Então foi uma experiência bem legal. E como pessoa, sempre lutando, sempre crescendo, parabéns aí, é um fenômeno. Estaria na sua equipe, então. Com certeza. Com certeza. Vamos lá, então. Tirando o número 2 e o número 6, escolhe o número do telão. 9. Número 9, vamos lá, revelando quem que é o número 9. Número 9 é o nosso secretário de esporte aqui de Rio Preto, Kleber Kizumba. O que você deixaria ou não deixaria sacar na sua equipe? Apesar de eu conhecer ele pouco, né? Eu vejo ele no clube às vezes lá, mas pessoas próximas tá dizendo que ele está fazendo um grande trabalho. E eu torço para as pessoas assim. Rio Preto é uma cidade próspera, que está investindo muito no esporte. E ele tem ajudado alguns atletas tenistas também, porque não é fácil ajudar tenista. É um esporte bem difícil e saca com certeza. Então, Kleber Kizumba estaria junto com você na equipe. Eu já convido ele para assistir o Banana Ball lá em Monte Líbano. Ah lá, tá vendo? Clebinho, vamos fazer o seguinte? Eu vou com você, moço. Você dá ajeita a beirinha aí, ó. Tô partindo com você, Clebinho. Kleber Kizumba, um grande amigo meu. Um beijo no teu coração, meu amigo. Vamos lá. Vamos pra lá, então lá. O 2 já saiu, o 6 já saiu, o 9 já saiu. Vamos lá no telão. Pode escolher mais um número. 10. Número 10. Ó, número 10 é um número forte. Vamos lá, vamos ver quem que é. Aqui de Rio Preto, professor Fernando Quintino. E aí? Meu amigo, meu irmão, não, saca. E saca bem, porque eu vou ler todas quando ele saca lá, né? Sou parceiro de dupla dele, então... Com certeza tá vendo a tua equipe sacando. Não, saca, ele precisa cuidar das costas, né? Então esse saca, eu vou ler, pode sacar que eu vou ler. É fera então, segue o baile com ele. Fenômeno, é o melhor do mundo. Tá vendo, Fernando? O professor Fernando aqui também lá do Monte Líbano com você, né? Isso aí, então, 28 anos junto aí, tá? Fernando saca, tá vendo? O homem deu moral pra você mesmo, hein, Fernando? Vamos lá, Éder. No telão, mas antes, Éder. Antes, eu acho que você vai se emocionar um pouquinho agora. Antes da gente abrir o próximo número, Edão, tem mais um recadinho pra você. Passa no telão o próximo recadinho pro Éder. Eu sou mãe do Éder. Tenho muito orgulho do trabalho dele. Ele entrou no clube com 14 anos, aprendeu, estudou, foi em frente, fez vários cursos, buscou. Ele sempre foi muito focado em tudo que ele fez. E hoje está aí um treinador que nos dá muito orgulho. Sua mãe, o Éder emocionado aqui. O que você tem para falar de sua mãe? Um recado tão maravilhoso dele. O Éder emocionado. Água nos olhos aqui. Fala aí, Edão. A mãe, parceiras, a mãe não tem jeito, né? Ela viu que a gente ninguém via, né? Então, uma coisa especial foi que ela comprou minha primeira raquete lá em Preto, lá no centro tinha uma loja lá que vendia e a raquete quebrou de tanto de eu jogar, entortou a raquete, né? Então, depois me apoiou muito para entrar na faculdade, que eu não tinha um foco tão grande naquela época, né? E ela, como sempre trabalhou em escola, né? Ela sabia que o futuro era o estudo, né? E ela me apoiou muito, mesmo eu não querendo muito no começo. Não entendia muito, a faculdade, não entendia, mas depois fez toda a diferença, né? E aí as coisas, bola de neve, né? As coisas aconteceram. Então, beijão, mãe, te amo. Obrigado por tudo e tamo junto sempre. É isso aí. É isso aí, então. Vamos lá, Éder. O último número pra gente revelar aqui tá no telão. Pode escolher o número, Éder. 1. Número 1, ó, começando o jogo. Vamos lá, Éder, vamos ver quem que é o número 1. Revela no telão pra gente. Revelar no telão, nada mais, nada menos que o Guga, né? O que nós vamos falar? E você conheceu ele pessoalmente. Deixaria ou não deixaria ele sacar na sua equipe? Guga, nossa, Guga saca, né? Guga inspirou a gente, né? Naquela época, em 98, 99, quando ele surgiu, né? Surgiu ganhando o Roland Garros em 97, 98 foi quando eu entrei no clube, né? Então era uma febre, né? E aí eu tive a oportunidade de jogar tênis, né? Nos tempos livres, quando eu não estava pegando bolinha. E a gente sempre procurando uma TV para assistir ele, né? E
E hoje é muito fácil, mas antes, né? Pra molecada que tá assistindo aí, alguém tinha que ter um Sky ou DirecTV e no bairro só tinha uma ou duas. Então a gente dava um jeito de assistir um pouquinho, né? Não tinha internet, né? Então a gente vinha por revistas ali, comprava as revistas na banca, né? Só eu acho que comprava a revista na banca de tênis do Mirassol. E com o tempo eu tive a oportunidade de conhecê-lo, né? Uma das vezes, né? Porque depois eu conheci ele com a Júlia num torneio que ele fez em 2009 e tive a oportunidade de escutar palestras, conversar pessoalmente e depois vários e vários eventos que ele fez eu acabei acompanhando, né? De perto. Então, o que ele é na TV, ele é de perto, é uma coisa incrível, porque muitas pessoas que são ou artistas ou pessoas famosas, né? Não é a mesma coisa do que é na TV. Então, eu tive o prazer de conviver. Até hoje, em alguns eventos, a gente se encontra, né? E ele é aquela pessoa que, não é verdade que ele é tão de boa, tão tranquilo e sabendo o histórico dele, a história que ele tem no tênis, no esporte brasileiro. Então, o Guga sempre vai sacar, né? Então, parabéns. Se não é o Guga, a gente não estaria com um tênis tão forte que nem tem hoje, né? Eu não sei você, mas na minha equipe ele sacaria assim, fácil, mais fácil. O homem é diferente. Então, agora nós vamos colocar aqui no telão os outros nomes, né? Vamos abrir todos os nomes aí. E aí você vai falar rapidamente pra gente se você deixaria ou não, se sacaria ou não sacaria. Então vamos lá, todos abertos aí. Resposta agora é rápida. Thiago Wilde, sacaria ou não sacaria na sua equipe? Saca. Saca? Conheci de pequeno e tal. Ele é um cara diferente, mas saca. Saca. Conheço. Vai sacar. Vamos lá no telão novamente. Dr. Pedro Vasconcelos, sacaria ou não sacaria? Primeiro serviço. Pedro, que isso, joga muito. Sacaria. Saca, com certeza. O homem é monstro. Nossa, fantástico, fantástico. Ele precisa melhorar a movimentação para sacar melhor, mas vai saca. Vai saca. Vamos lá rapidinho, vamos pro telão de novo. Lá o número 5, João Fonseca, sacaria ou não sacaria? Vou falar um pouquinho. Então fala um pouquinho, já que você quer falar, você tem essa moral, moço. Se preparem para vivenciar os melhores anos do nosso domingo de manhã. Porque o que ele tem feito, pelo que a gente conhece ele desde pequeno, pelo histórico do tênis nacional e o suporte que ele tem, é um cara que vai ganhar tudo. Então ele tem 19 anos, daqui 10 anos ele ainda tem 29. Então, também tive o prazer de assistir ele em Roland Garros ano passado, né? Então, 10 anos de felicidade com esse cara, ou mais, né? Hoje o tênis o cara vai até com quase 40. Então, se preparem para, como diz o Mirassol, viver o sonho, porque já é, né, uma grande realidade no tênis. Que legal, que bom para nós, que bom. Show de bola, Edão. Vamos voltar, Edão, vamos pro telão de novo. Próximo número ali, vamos revelar ali. Número 7, Danilo Gaino. Saca ou não saca? Saca. Ele que trouxe o Banana Ball para Rio Preto. Então ele saca. E vários eventos, presidente da Federação Paulista. Eu conheci ele quando ele era árbitro de tênis, né? Dei trabalho para ele lá atrás, né? E depois virou superintendente, fez excelentes trabalhos na federação e hoje é presidente. Cara, o cara tá uma máquina, né? Precisa de arrumar um tempo para falar comigo, hein, Danilo? Parabéns aí, porque o cara tá voando. Pensa no cara que tá voando. Parabéns aí, esse saca. Vamos lá, o próximo aqui no telão, rapidinho. Número 8, Alexandre Farias. Também saca, também saca. Presidente para presidente da Confederação Brasileira de Tênis. Ele foi eleito ano passado e já chegou com o pé na porta. Acelerando. Né? Tive com ele o ano passado no evento ali, em alguns eventos, né? Na Copa Cossati, em Bragança Paulista e em Florianópolis. O cara é um empresário, uma pessoa de visão, então entrou colocando tudo, já estava vindo muito bem e a gente sabe como é difícil dar continuidade a um trabalho, a gente deu continuidade, está acelerando, parabéns pelo trabalho também. Só o cara, todo mundo tá sacando aí, hein? Tá complicado, mas falando que esses outros 6 era rapidinho, mas o homem é diferente. Mas o homem tem moral, o homem da seleção brasileira, deixa o homem falar. Esse aí pode. Vamos lá, e o último nome agora, Éder. Vamos pro telão de novo, o último nome, se você deixaria ou não sacar. O tenista Fonini, da Itália, né? O italiano lá.
Ah, ele saca. Ele é um cara polêmico, mas é o jeito dele. Ele é um cara muito talentoso, saca. Não tem que falar mal dele, não. Eu já ouvi falar que você não ia deixar sacar, mas já que você deixou sacar, não, saca. O italiano aí também faz aí, ele saca lá, já estaria na sua equipe. Esses aí são os 11 aí, não saca ou não saca. Éder, pra gente estar chegando no final do programa, mas antes de chegar no final do programa, cara, nós temos mais um recadinho pra você. Também acho que você vai se emocionar um pouco. Então acompanha com a gente aqui no telão. Amor, quero aproveitar esse momento para dizer o quanto eu admiro você. Como eu sempre te falo, eu tenho muito orgulho do profissional incrível que você é, da seriedade com que você trata seu trabalho, do cuidado que você tem com cada atleta. Mas eu admiro ainda mais a pessoa que você é, inteligente, dedicado, honesto, humano e apaixonado pelo que faz. Você me inspira todos os dias pela sua trajetória, pela sua história, por nunca desistir dos seus sonhos. E eu te desejo todo o sucesso do mundo. Eu tenho muito orgulho de tudo que você construiu no tênis e fora dele. Que você saiba que eu vou sempre estar a seu lado, te apoiando em cada passo dessa caminhada. Te amo muito. É isso aí. É que vocês, gente, vocês estavam acompanhando também no telão, mas vocês não viram o homem aqui, ó, chorando, limpando as lágrimas. Eu falei que o homem ia se emocionar novamente. É com você, não. Eu sou 9, né, Mike? Tá fazer certo. igual, tem que beijar a aliança. Muito obrigado, meu amor. Minha paixão por tudo que você representa na minha vida. E apoiando, né? Porque a gente tem uma cabeça meio louca aí a 200 por hora, né? Então, não é fácil estar apoiando um treinador de tênis, não, né? Então, muito obrigado pelo carinho, por tudo e vamos seguir nessa luta aí. Vamos seguir junto aí. Obrigado por tudo. Beijão, te amo. É isso aí. Eu falei que o homem ia se emocionar, né? Ele se emocionou mais uma vez aqui, né? Edão, nós estamos chegando no final do programa. Considerações finais aí. Fala aí. Você tá bombando lá em Mirassol. Você tá sendo um cara lá. Você tá assim também com a equipe de futebol de Mirassol também? Não, mas o futebol... É interessante o futebol, né? Porque eu vivi em Mirassol dos 4 aos 34, né? 30 anos em Mirassol. Sou de lá praticamente, né? Porque minha mãe é de lá, meus amigos são de lá. E sempre a gente... Nossa, o sonho era jogar no Mirassol, né? Mas o Mirassol naquela época não era o Mirassol de agora, né? Mas não é igual agora, não né? Era, sempre, jogar no Mirassol, né? Mas eu acho que eu não tive empresário. Ainda bem que ele foi pro tênis, gente. Ainda bem que ele partiu pro tênis. Ainda bem que eu fui pro tênis. E é legal porque eu trabalhei na mercearia do Antunes, né? Do Juninho. Eu trabalhei lá quando tinha 11 anos, era caixa, né? Mas é uma história Olha legal. só, né? Era caixa lá e virou um baita do supermercado aí, uma rede de supermercados. E hoje ele está comandando o Mirassol com tanto carinho. E eu tive o prazer de conhecer lá o CT, o campo, esses dias aí junto com o Danilo, né? Que a gente foi lá fazer conhecer mesmo a estrutura. Então, é orgulho, né? Orgulho de vou falar que eu sou mirassolense também, né? E ver o time nessa fase maravilhosa. Estou em todos os jogos que eu posso estar, então, desde a Série C, viu? Porque tem gente que virou torcedor de Mirassol, mas... Vai dançar agora. Agora todo mundo tá virando. agora. Todo mundo compra a camiseta agora. Quando caía lá, subia e ficava no Paulistão lá, apanhando lá. E eu tava lá, tem foto na grade lá. Agora... Tá maravilhoso. E eu distribuo o Mirassol para o país inteiro, né? Nossa, quando eu vou para os lugares, eu falo do Mirassol, o pessoal fala, você é chato, meu Mirassolense. Não, eu falei, eu avisei. Então, é uma realidade muito legal que nós estamos vivendo aí. E falando um pouco do tênis, é um esporte maravilhoso, né? Me fez conhecer aí já 15 países. Eu estudei muito para isso também, né? Falo idiomas aí, inglês, espanhol. Então, a questão nunca quis ficar no mesmo lugar. E hoje eu tenho uma história bem legal, né? E é bacana compartilhar. E para a molecada, independente do esporte que esteja praticando, tem que dar o melhor e se divertir. Tá? Os pais ficam tranquilos lá. É importante... O pai precisa... Um recado para os pais aí. Precisa saber que é melhor ter um filho no esporte sem ter muito resultado do que não ter o filho no esporte. Então,
bota essa molecada para jogar bola, tênis, natação, judô. Eu acho que é uma parte da formação humana da pessoa tá praticando esporte. Então, esse é o grande recado para vocês aí. É isso aí, galera. Edão, mais uma vez, cara, muito obrigado. Você é um cara monstro, como eu sempre falei. Obrigado mais uma vez, cara, pela tua humildade de vir mais uma vez no meu programa. Lembrando, é sempre muito legal que toda vez que eu convido ele de prontidão, fala, Mike, o dia que você quiser. Então, Edão, obrigado de coração. Toda a sorte do mundo, todo o sucesso do mundo que você merece de coração. Fechou? Obrigadão, tamo junto. Você é monstro, não, e vai vir mais. E ó, e o que eu falei lá, pode marcar, eu vou lá fazer a matéria de vocês. É isso aí, galera, chegamos no final de mais um programa. Um beijo no coração de todos. Até o próximo, se Deus nos permitir. Beijos, tchau, fui.